Quais são os limites da arte? Eu não faria vídeo hoje, mas frente a essa polêmica que vocês estão acompanhando nas redes sociais, eu resolvi dar uma contribuição. Falando de maneira resumida, a polêmica foi o cancelamento da exposição de arte de cunho LGBT feita pelo Santander, né? O Santander cancelou a exposição depois de muita pressão do MBL. Observando a discussão na internet, me surgiu essa questão, né? E existe limite para a arte? Onde é esse limite? Qual é o critério que deve ser adotado para se estipular qual o limite da liberdade artística? Olha, a arte é algo que está no campo da subjetividade. Eu acredito que é de muita importância a preservação da liberdade artística, mas isso precisa ter um limite. E esse limite são as pautas objetivas que estão na sociedade. Quando uma determinada obra de arte ela vai de encontro a uma determinada pauta que é de necessidade da sociedade, eu acredito que essa obra de arte não deve ser exposta, não deve ser apreciada pelas pessoas. Mas o que é necessidade social, objetivamente falando? Olha, igualdade de gênero é uma necessidade social, a superação da homofobia é uma necessidade social, a igualdade racial é uma necessidade social, são pautas objetivas, de modo que se algum artista publicar uma obra que seja racista, essa obra ela não deve ser exibida, ela deve ser proibida. A superação do racismo, a pauta da igualdade racial, ela é de importância para toda a sociedade, não é importante para um determinado grupo, não. De modo que, nesse caso, a pauta objetiva ela se sobrepõe à liberdade artística. O problema é que tem muitos cristãos que acham que a preservação do cristianismo é uma necessidade da sociedade. Não é. Se surgir um indivíduo que consiga convencer todos os cristãos a abandonarem o cristianismo e por conta disso o cristianismo venha a ser extinto aqui no Brasil ou no mundo inteiro, América Latina, enfim, isso não tem nenhum problema. O que deve ser preservado é a liberdade de culto. É diferente de querer preservar o cristianismo. Deu para sacar a diferença? Então a prática de preconceito e de discriminação que acontece em algumas obras de arte não é a mesma coisa de falar mal do cristianismo, não é a mesma coisa. Então eu acho que esse é o critério que deve nortear os limites para a liberdade artística. Então, em relação à exposição que foi cancelada pelo Santander, das obras que eu tive acesso, que eu pude ver, a única que eu achei problemática foi aquela das crianças, em que tinha uma frase sugerindo que a criança era gay. Eu acho que existe uma necessidade social de não atribuir nenhuma conotação sexual a crianças. Todo mundo acha um absurdo o que acontecia na década de 90, né? Criança com fio dental, criança nua fazendo propaganda de sabonete junto com a mãe, em uma determinada situação de sensualidade. E por que você acha normal, então, a atribuição de uma conotação sexual a uma criança, simplesmente porque essa conotação sexual é referente a um comportamento gay? Por que isso virou natural, então? Então a única obra que eu vi problema foi essa, não vejo nenhum problema em zoofilia em obras de arte, não vejo nenhum problema na utilização de símbolos religiosos em obras de arte, pelos motivos que eu já citei. Acredito que foi um exagero o cancelamento da exposição, pegou até um pouco mal para o Banco Santander. Poderia simplesmente tirar da exposição obras pontuais, visto que a maioria delas não tinha nenhum problema. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, isso é importante, clica no sino para receber as atualizações, beleza?